Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre depressão. Eu quero trazer aqui algumas características do que é ter depressão para ajudar vocês que estão desconfiados a perceberem se de repente é isso que vocês estão passando, mas obviamente que jamais, aqui através de um vídeo do YouTube, eu vou diagnosticar alguém. Então eu vou trazer essas informações para vocês levantarem essa hipótese e procurarem um profissional, que é a pessoa habilitada a dar esse diagnóstico de depressão. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é: a gente pode ter assim um guarda-chuva que a gente vai chamar de transtornos depressivos. Então, às vezes vai parecer que tudo é depressão. Não, não é tudo depressão, embora a gente vai ter sim essas características depressivas em vários transtornos. Então, a gente tem dentro desse guarda-chuva dos transtornos depressivos, a gente tem aquilo que é conhecido como a depressão, de maneira geral, que é a depressão maior. A gente tem o transtorno disruptivo da desregulação do humor, no qual a gente vai ter, principalmente ali na criança, extremamente irritada, extremamente zangada, na maior parte do tempo. A gente tem o transtorno disfórico pré-menstrual, que parece uma TPM, mas não, é muito pior que uma TPM. A gente tem também o transtorno que era conhecido como distimia, que na verdade é o transtorno persistente, né, depressivo persistente. Então a gente tem todos esses transtornos depressivos. A gente tem também a depressão presente em outros transtornos, por exemplo, no transtorno bipolar. Só que aí, diferente dessas depressões que a gente vai estar falando aqui, que ela tem um polo só, que é só a depressão, ela vai ter dois polos, que é a depressão e a mania ou hipomania. Mas aí a gente já não coloca, não enquadra mais no transtorno depressivo, a gente vai enquadrar ela no guarda-chuva dos transtornos bipolares e associados. Então a gente vai estar falando aqui sobre os transtornos depressivos unipolares mesmo, tá? Então quero trazer algumas características para você que se pergunta: será que eu tenho depressão? Primeira coisa, a pessoa que tem depressão, ela tem uma grande perda do interesse, do prazer que ela tinha pelas coisas. Então antes ela se interessava por andar de cavalo, se interessava por sair, se interessava por dançar, enfim, você começa a perder o interesse pelas coisas que você tinha antes, e hoje quando você pensa nessas coisas, parece que elas não te dão mais tanto interesse quanto tanto prazer. Outra característica muito importante é humor deprimido. A pessoa tem um humor mais rebaixado, ela pode apresentar bastante tristeza, mas também pode apresentar bastante irritabilidade. Normalmente a gente associa a depressão à tristeza, mas não é só tristeza. A irritabilidade é uma característica muito importante. Além disso, a gente tem bastante alteração de sono. Então a pessoa pode ter um excesso de sono, que é a hipersônia, ou uma falta de sono, né, que é a insônia. Alterações também no apetite são muito comuns, então ou a gente tem o excesso, né, a pessoa acaba comendo demais, ou a perda do apetite. A gente tem a perda da concentração, então aquilo que antes você tinha mais facilidade para se concentrar, pode ser nos seus estudos, no seu trabalho, você começa a ter uma reduzida muito grande em relação à concentração. Duas características muito importantes também são uma sensação muito forte de você ser inútil, a pessoa se sente inútil e tem constante sentimento de culpa. Então, uma culpa que muitas vezes é inapropriada, muitas vezes a pessoa se culpa por coisas que não tem absolutamente nada a ver com ela, uma culpa muito exagerada, uma sensação muito grande de inutilidade. E dentro dessa linha, né, se eu já me sinto inútil, se eu me sinto culpado por tudo, muitas vezes a gente tem pensamento de morte, porque a pessoa entende que eu sou um peso, eu sou um fardo, e que para as pessoas seria melhor estarem sem mim. E aí as pessoas acabam acreditando, né, nisso. Então a gente pode ter muito forte dentro dos transtornos depressivos a ideação suicida, que a pessoa tem ideias de morte e pode chegar a ter planejamento, né, planos de se matar, planos de se suicidar. Por isso que é tão importante a pessoa saber desses sinais e sintomas que eu estou descrevendo aqui para conseguir buscar ajuda. É uma sensação constante de não ter energia. Então tem pacientes que me falam assim que não tem energia para levantar da cama, não tem energia para tomar um banho. E isso é algo sério mesmo. A pessoa de fato se sente fadigada, ela não consegue ter essa disposição. Além disso, a gente vai analisar se esses sintomas, se esses sinais, se eles são de repente decorrentes de uma outra questão. Por exemplo, a gente pode ter questões hormonais alteradas que podem estar gerando esses sintomas e a gente acha que é uma depressão e às vezes não é. Então pode ser relacionado, por exemplo, a questão, por exemplo, um problema na tireoide, né? Pode estar fazendo com que você tenha esses sintomas. Então sempre a gente precisa excluir
por exemplo, a pessoa usou droga, usou medicamento, que aí ela começou a ter isso. Então, a gente tem que excluir essas possíveis causas, né? Que pode ser, então, uma questão fisiológica mesmo, uma questão de uso de substâncias, que pode ser qualquer tipo de droga ali, que de repente vai dar essa deprimida. Então, a gente precisa excluir isso e a pessoa precisa ter esses sintomas que eu falei na maior parte dos dias, todos os dias. Então, praticamente todos os dias eu não me sinto interessado pelas coisas, eu não tenho interesse, eu me sinto culpada, eu me sinto inútil, eu me sinto desesperançosa em relação ao futuro. Então, quando eu penso no futuro, eu tenho uma visão negativa, não tenho uma visão de que as coisas vão ficar excelentes, não, pelo contrário, eu sinto que tipo, as coisas vão continuar assim ou podem piorar. Eu não sinto que no futuro eu vou ter mais realização do que eu tô tendo agora. E claro que na depressão a gente tem muitos pensamentos autocríticos, né? Então a pessoa se sente um fracasso, ela se sente decepcionada com ela mesma, ela se sente inútil, porque de maneira geral ela começa a ter uma visão assim mais negativa de tudo, dela, dos outros, do futuro. Então o futuro sempre é visto com essa desesperança, com essa sensação de que as coisas não vão melhorar. No trabalho dela é aquela pessoa que vai estar sem energia, vai estar mais irritada ou mais triste, pode se pegar mais chorosa, ou às vezes já não tem mais nem força para chorar, não consegue mais nem chorar. Além disso, a gente pode ter muita dificuldade de tomar decisões, uma pessoa começa a ter muita indecisão, questionamento. Eu tinha uma paciente que, nossa, quando ela chegou, ela estava tão deprimida que ela questionava absolutamente todas as escolhas dela, escolhas que não tinham nada de negativo, porém ela questionava. De maneira geral, a gente vai ter muito prejuízo na vida da pessoa. E quanto antes a gente detectar isso que eu tô falando aqui, quanto antes a gente detecta e trata, melhor é o prognóstico, melhor a chance de melhora, melhor resultado a gente tem. Quanto mais a gente vai deixando, vai cronificando, né? Então, quando a gente fala da distimia, eu posso explicar cada um dos transtornos depressivos se vocês quiserem. Quando a gente fala da distimia, a gente tá falando de um transtorno que tá ali pelo menos 2 anos, no mínimo 2 anos, para receber esse diagnóstico. Isso que eu descrevi precisa estar presente na maior parte dos dias, quase todos os dias. E para finalizar, isso que eu descrevi precisa estar presente na maior parte dos dias, numa intensidade, numa frequência que gera sofrimento, que gera prejuízo. Então você começa a ter prejuízo na tua vida social, você começa a ficar mais isolado, na tua vida profissional, você tem essa dificuldade de trabalhar, de se concentrar, você começa a ficar menos energizado. Em todas as áreas da sua vida você começa a perceber algum tipo de prejuízo. E claro que isso vai aos poucos. Então, como já coloquei aqui, quanto antes a gente descobre, antes a gente trata e melhora o prognóstico. Resumindo, pessoal, a gente precisa notar que se você está com uma perda importante do teu interesse, do teu prazer pelas coisas, pelas pessoas, liga a luzinha vermelha e procura ajuda. Porque existe tratamento eficaz para depressão e o tratamento mais indicado é a terapia cognitivo-comportamental, que tem excelentes resultados. Se vocês quiserem que eu explique cada um dos transtornos depressivos com mais detalhes, aí eu explico. É só pedirem aqui nos comentários. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo vídeo.